Camila Marques. E o meu nome é Murilo Andrade, nós somos os idealizadores do primeiro CONAordem. Gostaríamos de agradecer a todos os congressistas que estão compartilhando os seus conhecimentos com vocês. Todos são mestres ou doutores em Direito, palestrantes de alto renome nacional, especialistas em suas áreas. Muito obrigado também ao Centro Universitário Unifacear por todo o apoio e logística para a realização deste evento. E obrigada a você que está nos assistindo. Tenha mais uma ótima palestra. Muito bem, então vamos lá. Tutelas de urgência e tutelas de evidência. Vamos tentar entender um pouquinho desses conceitos, ok? O legislador de 2015, ele tentou simplificar os procedimentos relacionados às tutelas de cognição sumária. Tutela de cognição sumária. Vamos fazer um parênteses para entender isso e daqui a pouquinho eu volto então para o nosso conceito de tutelas de urgência e tutelas de evidência. Então, nós precisamos compreender a atividade que é desenvolvida pelo juiz dentro do processo. Essa atividade desenvolvida pelo juiz é uma atividade de tomar conhecimento dos fatos, é uma atividade cognitiva. Pois bem, essa atividade desenvolvida pelo juiz se dá em dois planos. Se dá no plano horizontal e se dá no plano vertical. Quando nós falamos de plano vertical, nós estamos nos referindo a duas possibilidades dessa atividade cognitiva, que ela pode ser sumária ou que ela pode ser exauriente. E o que difere uma cognição sumária de uma cognição exauriente dentro do plano vertical? Isso está relacionado com a profundidade em que o juiz pode analisar as provas e com o tempo do processo. Em outras palavras, quanto menos tempo o juiz tem para decidir, quanto mais urgente é o caso, e também por isso tutelas de urgência, essa cognição ela vai se basear em elementos de aparência, em elementos que vão evidenciar a probabilidade de um direito. Por isso disse que essa cognição é uma cognição sumária. O juiz tem pouco tempo para decidir, é uma situação de urgência. Nesse caso, o contraditório e a ampla defesa, ele é postergado, ele é jogado para um segundo momento, ok? Por outro lado, quando se tem mais tempo para decidir, e normalmente, ou melhor, via de regra, essa decisão ela é tomada após um contraditório amplo e efetivo, nós temos uma cognição no plano vertical de caráter exauriente, ou seja, o juiz vai a fundo na análise das provas. E qual a principal diferença entre uma decisão de cognição sumária para uma decisão de cognição exauriente? Basicamente é que as decisões proferidas com caráter de cognição sumária, elas são provisórias, elas não fazem coisa julgada e elas podem ser modificadas no curso do processo. Por outro lado, as decisões proferidas com caráter de cognição exauriente, elas se submetem à coisa julgada, porque elas foram baseadas no contraditório e na ampla defesa, ok? Por outro lado, no plano horizontal, essa atividade cognitiva do juiz, ela pode ser plena ou parcial. E o que significa ser plena? Significa que são as próprias partes, na petição inicial e na contestação, que vão delimitar o objeto que vai ser apreciado pelo juiz no momento de proferir a sentença. A questão deduzida em juízo, ela é delimitada, os limites são delimitados pelas próprias partes, autor e réu. Por outro lado, na cognição horizontal parcial, é a lei que vai delimitar às partes qual é o conteúdo que pode ser discutido em juízo. Por exemplo, ações de procedimento especial de jurisdição contenciosa de natureza possessória. Eu não vou discutir domínio, eu vou discutir apenas posse. Então, em princípio, essas ações são de cognição parcial no plano horizontal, ok? Tutelas de urgência e tutela de evidência. As tutelas de urgência são basicamente duas no novo Código de Processo Civil, que são a tutela antecipada e a tutela cautelar. E além disso, nós temos a chamada tutela de evidência. E qual é a diferença entre uma tutela antecipada e uma tutela cautelar? A tutela antecipada
ela satisfaz de maneira rápida, célere, num momento anterior à sentença, mas também pode ser na sentença, mas via de regra anterior à sentença, ela entrega ao jurisdicionado o próprio bem da vida. Por exemplo, uma ação de alimentos. Quando o autor ajuiza uma ação de alimentos e pede uma liminar, essa liminar, ela tem natureza de tutela antecipada, porque ela entregará ao autor, em sendo concedida, o próprio bem da vida antecipado, antecipando os efeitos de uma eventual sentença de procedência. Por outro lado, a tutela cautelar, ela não é satisfativa, ela não entrega à parte o próprio bem da vida tutelado. O objetivo da tutela cautelar é salvaguardar o resultado útil do processo. Então, ela somente num segundo momento, em assegurando o resultado útil do processo, ela acaba, de certa forma, fazendo com que aquele processo, ao final, tenha o seu resultado de forma a poder beneficiar a parte demandante. Vou dar um exemplo para vocês. Vamos imaginar que um determinado demandado esteja dilapidando o seu patrimônio. E aí o credor, temeroso de que se demorar muito o processo, ao final não haja patrimônio do devedor para ser penhorado e ser expropriado, ele ajuiza uma ação cautelar de arresto e ele pede uma liminar para que os bens do devedor sejam arrestados. Em sendo deferida essa liminar, esses bens arrestados ficarão separados do patrimônio, fora da esfera da disponibilidade do devedor, para que oportunamente, por ocasião da penhora, haja patrimônio a ser penhorado. Ok? Então, tutela antecipada, ela é satisfativa, e tutela cautelar, ela assegura o resultado útil do processo. Para ambas, tutela de urgência e tutela cautelar, no novo Código de Processo Civil, elas possuem os mesmos pressupostos para o seu deferimento. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Como nós vimos no slide, os pressupostos para a tutela antecipada e para a tutela cautelar são os mesmos. Elementos que evidenciem a probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. E o ônus argumentativo da demonstração desses pressupostos é da parte autora, que na sua petição inicial deverá minudenciar cada um desses pressupostos com o objetivo de convencer o magistrado de que, estando presentes os pressupostos, a tutela de natureza antecipada ou de natureza cautelar deve ser concedida. Por outro lado, a tutela de evidência, ela também tem natureza antecipatória, porém a tutela de evidência é uma tutela antecipada sem o pressuposto da urgência. Isso nós vamos ver daqui a pouquinho, quando nós formos tratar da tutela de evidência, ok? Então, resumindo, tutelas de urgência, nós temos a tutela antecipada e temos a tutela cautelar. A tutela antecipada, ela é satisfativa. A tutela cautelar não é satisfativa, ela busca assegurar o resultado útil do processo. Os pressupostos para a concessão dessas tutelas de urgência são os mesmos e estão previstos no artigo 300 do CPC, quais sejam elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano irreparável ou risco ao resultado útil do processo. Por outro lado, a tutela de evidência, que também tem natureza de tutela antecipada, nada mais é do que uma tutela antecipada e, portanto, satisfativa, mas sem o pressuposto da urgência. Tanto a tutela antecipada quanto a tutela cautelar, elas podem ser requeridas em caráter antecedente ou em caráter incidental. Então, nós podemos ter uma tutela antecipada antecedente, uma tutela antecipada incidental, regulamentada nos artigos 303 e 304 do Código de Processo Civil. Por outro lado, podemos ter também uma tutela cautelar de natureza antecedente ou de natureza antecipada. E o que é que vai diferenciar
a tutela de urgência de caráter antecedente de natureza antecipada, da tutela de urgência de natureza antecipada em caráter incidental. De acordo com o Código de Processo Civil, artigo 303, nos casos em que a urgência for contemporânea à propositura da ação, a petição inicial pode limitar-se ao requerimento da tutela antecipada e à indicação do pedido de tutela final com a exposição da lide, do direito que se busca realizar e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo. O legislador é bem claro: elementos que evidenciem a probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Quando se fala em elementos que evidenciem a probabilidade do direito, nós temos aí um conceito jurídico indeterminado que nos possibilita pensar, inclusive, em possibilidades de que sequer haja prova documental como a petição inicial a embasar os argumentos apresentados pela parte que está pleiteando a tutela de urgência. Então, se da narrativa fática, até por conta da boa-fé que deve ser presumida, até por conta de que se aquela narrativa, por uma questão de lealdade processual, ela é coerente, se as consequências que são narradas pela parte são críveis, isso já pode ser o suficiente para preenchimento desse pressuposto, elementos que evidenciem a probabilidade do direito. É claro, e mais uma vez eu ressalto isso, o ônus argumentativo é todo da parte que está pleiteando a tutela de urgência. Por outro lado, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo também decorre da demonstração de que o ônus do tempo do processo corre contra a parte que aparentemente tem razão, ok? Muito bem. Vejam lá que o parágrafo 1º desse artigo que nós acabamos de ler, ele também diz que para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, eventualmente, não é uma obrigação, é uma possibilidade, conforme as circunstâncias do caso concreto, exigir caução real ou fidejussória, idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente suficiente não puder oferecê-la. E o que é que vem a ser uma caução real ou fidejussória? Caução fidejussória, lembrem, fidejussória lembra fidúcia, que lembra confiança. É eventualmente a apresentação de um fiador, por exemplo, idôneo, que tenha patrimônio suficiente, comprovado, para eventualmente ressarcir os eventuais danos causados à parte demandada por conta da efetivação da tutela de urgência. Por outro lado, a caução real, ela pode ser por bens móveis ou por bens imóveis. Mais uma vez lembrando que não é isso um dever, é uma possibilidade que o juiz tem diante das peculiaridades do caso concreto. Se ele não convencer da presença dos pressupostos que nós vimos no caput, elementos que evidenciem a probabilidade do direito e perigo de dano, se ele não se convencer disso, ele pode pleitear que a parte preste caução idônea ou fidejussória, sendo que, se a parte economicamente suficiente não tiver condições, ela será dispensada da prestação da caução. Ainda na continuação, nós temos que a tutela de urgência, ela pode ser concedida, lá no parágrafo 2º, de maneira liminar ou após justificação prévia. O que significa dizer que a tutela de urgência pode ser concedida liminarmente? Significa que ela será concedida sem a oitiva da parte contrária. Então, o juiz, ao receber a petição inicial, antes mesmo de estabelecido o contraditório, sobretudo em razão da urgência, mas também em razão da presença dos elementos que evidenciam a probabilidade do direito, ele concede a liminar e depois é que a parte demandada será citada
para a formação da relação jurídica processual e intimada em relação à liminar que foi deferida. A doutrina se refere a isso, àquela liminar inaudita altera partes, ou seja, sem a oitiva da parte contrária. Na continuação do artigo, o parágrafo 3º ele diz que a tutela de urgência de natureza antecipada não será, atenção, não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Meus caros, esse parágrafo 3º ele tem que ser interpretado com bastante cuidado. A doutrina se refere a um termo em latim que se chama interpretação com granus salis. O que significa isso? Significa que se nós levarmos a ferro e fogo esse dispositivo do parágrafo 3º, boa parte das tutelas de urgência não seriam mais deferidas. Pensem, por exemplo, na situação de uma ação ajuizada contra uma operadora de plano de saúde, em que se busca uma tutela antecipada para fins de realização de uma cirurgia cardíaca de emergência. Ora, alguém discorda que uma cirurgia cardíaca é algo irreversível? Então, se nós levarmos a ferro e fogo, se nós nos basearmos somente no parágrafo 3º, alguém que estivesse nessa situação jamais obteria uma liminar, porque a cirurgia cardíaca não poderia ser revertida. Há um risco de morte, obviamente, aí da pessoa, que não tem nenhuma razoabilidade de ser aceito no caso concreto. Por isso é que se entende que essa irreversibilidade deve ser verificada e analisada em cada caso concreto para que não se inviabilize a possibilidade da concessão da tutela de urgência de natureza antecipatória. Em relação à tutela cautelar, o artigo 301, ainda nessa parte geral que trata das tutelas de urgência, diz que a tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para a asseguração do direito. Aqui nós temos uma técnica legislativa de redação chamada cláusulas gerais. Nós temos aqui uma regra absolutamente aberta que exemplifica possíveis tutelas de urgência de natureza cautelar, mas o juiz, o magistrado, dentro do poder geral de cautela, conforme a parte final do dispositivo, pode conceder qualquer outra medida idônea para a asseguração do direito. Então, trata-se, o artigo 301, de um rol meramente exemplificativo, ok? Vamos continuar então para que a gente possa entender a questão do caráter antecedente e a questão do caráter incidental. O artigo 302 diz que, independentemente da reparação por dano processual, a parte responde pelo prejuízo que a efetivação da tutela de urgência causar à parte adversa. Vamos saborear essas palavras? Olha lá, acompanha comigo. Independentemente da reparação por dano processual, então é aquele dano causado em razão do processo, a parte responde também, então, além do dano processual, a parte responde também pelo prejuízo que a efetivação da tutela de urgência, seja ela de natureza antecipatória, seja ela de natureza cautelar, independentemente de ser antecedente ou incidental, causar à parte adversa. Em quais hipóteses? Inciso 1º, se a sentença lhe for desfavorável. Então, o juiz, num primeiro momento, concedeu a tutela de urgência, convencido dos pressupostos que foram apresentados pela parte autora, mas ao longo da instrução probatória ficou demonstrado que a parte não tinha razão e, por conta disso, o juiz julga improcedente e, ao julgar improcedente, obviamente revoga a tutela de urgência que foi concedida. Essa é uma das hipóteses, então, que se justifica a reparação do dano processual, além de outros eventuais prejuízos causados pela efetivação da tutela de urgência. Inciso 2º. Obtida liminarmente a tutela em caráter antecedente, o autor não fornecer os meios necessários para a citação do requerido no prazo de 5 dias. Atenção! O prazo de 5 dias a que se refere o legislador não é o prazo para que a citação aconteça. É o prazo para que a parte demandante forneça ou, não tendo os elementos necessários, peça diligências ao Poder Judiciário com o objetivo de encontrar o endereço da parte demandada. Então, esses 5 dias são
é o tempo que se concede para que a parte demandante forneça os meios necessários para que aconteça a citação da parte demandada, ok? E aí sim, também é o ônus da parte, nesse prazo, se for o caso, pagar as custas necessárias para que a citação aconteça. E ainda o inciso 3º diz: ocorrer a cessação da eficácia da medida em qualquer hipótese legal. Então, se houver alguma determinação legal que implique, caso aconteça um determinado fato, na cessação da tutela de urgência, também é caso de reparação do dano processual e de outros prejuízos causados à parte demandada. E, finalmente, o inciso 4, que diz que se o juiz acolher a alegação de decadência ou prescrição da pretensão do autor. Então, se porventura o juiz extinguir o processo com resolução do mérito, após ter sido concedida e efetivada a medida liminar, por conta de prescrição da pretensão ou a decadência do direito, também é uma das hipóteses que justifica a reparação do dano processual e a reparação de outros eventuais prejuízos. Verifiquem, e isso é importante, que o parágrafo único ele diz que essa indenização ela será liquidada nos autos em que a medida tiver sido concedida sempre que possível. Então, via de regra, não há necessidade do ajuizamento de uma outra ação. Os danos vão ser reparados na própria demanda em que se demonstrou a existência do prejuízo. Ok? Espero que vocês tenham entendido. Então, vamos dar seguimento agora nessa questão da tutela antecipada em caráter antecedente. Vejam vocês que o artigo 303, ele diz assim: nos casos em que a urgência for contemporânea à propositura da ação, a petição inicial pode limitar-se ao requerimento da tutela antecipada e à indicação do pedido de tutela final com a exposição da lide, do direito que se busca realizar e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo. O que o legislador fez aqui? O legislador entendeu que, presentes esses pressupostos do artigo 303, que acabamos de ver, justifica-se que diante de determinadas circunstâncias, a parte possa formular uma petição inicial mais simples, que não preenche todos os requisitos do artigo 319, com o objetivo único de buscar a obtenção da liminar de natureza antecipatória. Então, o que acontece? A parte faz uma petição que vai apenas indicar, veja, ela vai ter que demonstrar que a urgência é contemporânea à propositura da ação e, nesse caso, na petição inicial, ele só precisa indicar o pedido de tutela final, ou seja, o que vai ser pleiteado posteriormente, por exemplo, uma indenização por danos morais, uma indenização por dano material, a exposição da lide, qual é o conflito de interesses que justifica a propositura da ação, e do direito que se busca realizar, do perigo de dano e do risco ao resultado útil do processo. O exemplo clássico que nós podemos dar é o exemplo da operadora de saúde, da operadora de plano de saúde, que eventualmente se recusa à autorização de uma situação de emergência, havendo risco de morte para a pessoa. O que acontece? Pode o advogado, que representa esse consumidor, preparar uma petição inicial muito mais simples, de maneira antecedente, buscando então a concessão da tutela de urgência de natureza antecipatória mediante a demonstração dos requisitos do artigo 303. Vejam que o parágrafo 1º, ele diz assim: concedida a tutela antecipada a que se refere o caput deste artigo, ou seja, a tutela antecipada em caráter antecedente. Inciso 1º, o autor deverá aditar. O que é aditar? É acrescer, é complementar. Olha só o pulo do gato. O legislador autorizou que, nesse caso da tutela antecipada em caráter antecedente, se faça uma petição mais simples. Mas, num segundo momento, essa petição precisa ser complementada, ela precisa ser aditada. O autor precisa, então, trazer para os autos, complementando essa petição,
todos os demais requisitos do artigo 319, que trata dos pressupostos da petição inicial. Por isso que o inciso 1º diz que, parágrafo 1º, concedida a tutela antecipada, a que se refere o caput, 1. O autor deverá aditar, complementar, acrescer a petição inicial com a complementação da sua argumentação, ajuntada de novos documentos que porventura não tenham sido apresentados com essa petição inicial mais simples, em que foi pleiteada a tutela antecipada em caráter antecedente, e a confirmação do pedido de tutela final. Atenção! Isso aqui provavelmente apareça no exame de ordem em 15 dias ou outro prazo maior que o juiz eventualmente fixar. Tá? Então vamos lá. Em sendo concedida a tutela antecipada em caráter antecedente, o autor, assim que cientificado dessa decisão liminar, ele terá como regra 15 dias, se outro prazo maior não for concedido pelo juiz, mediante requerimento da parte, para aditar essa petição inicial, complementar essa petição inicial, trazendo novos documentos e preenchendo então os requisitos do artigo 319 do Código de Processo Civil. Por sua vez, o inciso 2º diz que o réu será citado e intimado, citado para a formação da relação jurídica processual e intimado da decisão liminar que foi proferida, para a audiência de conciliação ou de mediação na forma do artigo 334. Lembram da diferença da audiência de conciliação para a audiência de mediação? A mediação ela é indicada para aqueles casos em que já haja um vínculo prévio entre as partes, por exemplo, relações de família, ações de alimentos, divórcio, guarda, regulamentação de visita, relações de vizinhança, ok? E a conciliação, ela é o método consensual de solução de conflitos, indicado para aquelas situações pontuais, acidente de trânsito, relações de consumo, etc, ok? Bom, então o réu ele é citado e intimado, citado para formar a relação jurídica processual, intimado da medida liminar que foi concedida e também para audiência de conciliação ou de mediação, conforme o caso, na forma do artigo 334. E aí, na continuidade desse procedimento de tutela antecipada em caráter antecedente, não havendo acordo, é o que diz o inciso 3º, não havendo autocomposição, o prazo para contestação será contado na forma do artigo 335, ou seja, se nessa audiência ocorrer o acordo, ele vai ser submetido à homologação judicial e o processo é extinto com resolução do mérito em havendo essa homologação. Não havendo acordo, o réu terá o prazo de 15 dias úteis para a apresentação da sua defesa. Agora atenção, presta muita atenção. Nós estamos falando da tutela antecipada em caráter antecedente, em que houve a concessão da liminar de natureza antecipatória, ok? Falamos que o autor tem esse prazo, como regra geral, de 15 dias para o aditamento da petição inicial. Por outro lado, o que acontece se o autor perder esse prazo, se ele não aditar a petição inicial? Aí é que vem o parágrafo 2º, que diz: não realizado o aditamento a que se refere o inciso 1º, que nós acabamos de ver, do parágrafo 1º desse artigo, o processo será extinto sem resolução do mérito, ok? Então, não ocorrendo o aditamento, o processo deve ser extinto sem resolução do mérito, seja porque o autor perdeu o prazo, protocolou a sua peça de aditamento fora do prazo, ou simplesmente não se movimentou, deixando de dar cumprimento à determinação do aditamento da inicial. E aí o parágrafo 3º ele diz assim: o aditamento a que se refere o inciso 1º do parágrafo 1º desse artigo dar-se-á nos mesmos autos sem a incidência de novas custas processuais. Importante esse parágrafo 3º, porque ele deixa claro que não devem, feito o pedido de tutela antecipada em caráter antecedente, quando ocorre o aditamento, a complementação da petição inicial, ela se dá nos mesmos autos, é a mesma relação jurídica processual, não há necessidade do pagamento de custas, muito menos de autuação em apartado, ok? Compreendido então? Então o parágrafo 4º, ele diz que na petição inicial a que se refere o caput desse artigo, ou seja, a petição que pede a tutela antecipada em caráter antecedente, o autor terá de indicar o valor da causa,
que deve levar em consideração o pedido de tutela final. Então, atenção, isso é até importante para uma eventual segunda fase do exame de ordem, em que nós temos lá a elaboração da peça. Veja que se você for, porventura, elaborar uma petição de tutela antecipada em caráter antecedente, se eventualmente aparecer lá um caso concreto que possibilite, né, um caso simulado no exame de ordem que possibilite uma peça dessa, você tem que observar que ainda assim terá que ser dado valor à causa, em que pese não precisem ser preenchidos os demais requisitos do artigo 319, ok? Parágrafo 5º, o autor indicará na petição inicial ainda que pretende valer-se do benefício previsto no caput desse artigo. Por quê? Para deixar claro para o magistrado que se trata de uma petição inicial mais simples. Não é uma petição inicial com todos os requisitos do artigo 319. Em razão da urgência, que é contemporânea à propositura da ação, o autor deixa evidente, olha, eu estou me valendo do benefício da tutela antecipada em caráter antecedente, então não é o caso de aplicação do rigor na hora de analisar a petição inicial, para que o juiz eventualmente não mande que seja emendada a petição inicial e aí se perca um tempo precioso em relação à tutela do direito que está ali sendo deduzida em juízo, ok? Bom, parágrafo 6º. Caso entenda que não há elementos para a concessão da tutela antecipada, vejam, até agora nós falamos do caminho do processo na hipótese em que a tutela antecipada em caráter antecedente é concedida. O parágrafo 6º agora traz a hipótese em que a liminar é indeferida. Foi pedida a tutela antecipada em caráter antecedente, mas foi negada pelo magistrado. Então o parágrafo 6º diz, caso entenda que não há elementos para a concessão da tutela antecipada, o órgão jurisdicional determinará a emenda. Olha só, lá, quando o juiz deferiu a antecipação de tutela, é aditamento, ou seja, é complementação, ou seja, o autor, por ter provado a presença dos pressupostos que autorizam a tutela antecipada em caráter antecedente, ele se enquadra na exceção legal que possibilita a não aplicação rigorosa do artigo 319. Por outro lado, se essa liminar foi indeferida, significa que os pressupostos não estão presentes. Logo, ele não pode deixar de observar os requisitos do artigo 319. Por isso que o legislador aqui falou em emenda e não em aditamento. Entenderam a diferença? Então, olha lá. Caso entenda que não há elementos para a concessão da tutela antecipada, o órgão jurisdicional determinará a emenda da petição inicial em 5 dias, em até 5 dias, sob pena de ser indeferida e de o processo ser extinto sem resolução do mérito. Então, vamos resumir os prazos, porque eles são importantes e normalmente é isso que se cobra numa prova objetiva, acaba aparecendo, né? Então, veja, são 15 dias no caso do deferimento da liminar em caráter antecedente, tutela antecipada, para o aditamento da petição inicial, se outro prazo maior não for concedido pelo juiz. E, na hipótese da liminar ser indeferida, o autor então terá 5 dias úteis para emendar, para corrigir a petição inicial, adequando-a aos pressupostos do artigo 319 e 320 do Código de Processo Civil. Ok, pessoal? Bom, vejam lá. Essa tutela antecipada, e aí eu já estou no artigo 304, essa tutela antecipada concedida nos termos do artigo 303, ou seja, a tutela antecipada em caráter antecedente, torna-se estável se da decisão que a conceder não for interposto o respectivo recurso. Pessoal, esse artigo 304 aqui tem sido objeto de tese de doutorado, de dissertação de mestrado, de artigos científicos, de briga na doutrina, porque ele dá margem para uma série de situações controvertidas que nós não temos tempo de trabalhar aqui hoje, ok? O que nos interessa para fins de exame de ordem? Até porque no exame de ordem evita-se questões polêmicas para não dar margem para recurso, né? E, enfim, não ter problema em relação à eventual necessidade de adulação de questões. Então, olha lá, a tutela antecipada concedida nos termos do artigo 303, a tutela antecipada em caráter antecedente, torna-se estável. Isso não é coisa julgada, ok? Num outro momento a gente pode conversar sobre isso. Por que não é coisa julgada?
Porque como nós vimos no início da nossa conversa de hoje, a tutela antecipada no plano vertical, relacionada à análise das provas, ela está relacionada com uma cognição sumária, é uma cognição superficial. Essa decisão proferida com base em cognição sumária, ela não pode fazer coisa julgada, somente decisões com caráter de cognição exauriente é que fazem coisa julgada. Por isso é que o legislador aqui no artigo 304 criou essa coisa, vamos colocar assim, que tem cara de porco, focinho de porco, joelho de porco, mas não é porco, não é coisa julgada. Porque, vejam, essa tutela ela torna-se estável se da decisão que a conceder não for interposto o respectivo recurso. E qual é o respectivo recurso? Agravo de instrumento. E qual é o prazo do agravo de instrumento? 15 dias. Então, no rigor do artigo 304, se o réu, cientificado da decisão, não interpuser o recurso de agravo de instrumento, essa decisão se estabiliza, torna-se estável. E as consequências nós vamos ver aqui na sequência, ok? Vejam que, na prática, a doutrina e a jurisprudência já flexibilizaram esse entendimento. O STJ, numa decisão recente, entende que qualquer oposição do réu claramente contrária à antecipação de tutela concedida em caráter antecedente é suficiente para que ela não estabilize. Então, se ele contestar, se ele de alguma maneira impugnar a antecipação de tutela concedida em caráter antecedente, não estabiliza. Mas se porventura cair no exame de ordem, lembre que o que o legislador que o avaliador deve cobrar é o que está no texto da lei ali, ok? Então é o recurso de agravo de instrumento, não interposto à estabilização. O parágrafo 1º também é um pouco problemático, porque ele diz assim: no caso previsto no caput, ou seja, não havendo a interposição de recurso e havendo a estabilização, o processo será extinto. Opa, o processo será extinto? Vamos pensar o seguinte: o autor pleiteou a exclusão do seu nome do Serasa por uma inscrição indevida do seu nome nos cadastros de restrição ao crédito, e ele pleiteou, porque ele ia participar de um concurso público e o nome dele não poderia estar com nenhum tipo de restrição, ele pleiteou uma tutela de urgência em caráter antecedente. E disse, nessa petição mais simples, que ele pretende depois receber uma indenização por danos morais. O que acontece? O juiz defere a liminar, a parte demandada, por alguma razão, não apresenta o agravo de instrumento e há a estabilização da tutela. O juiz deve extinguir o processo, mesmo sabendo que o autor pretende depois a reparação dos danos morais, para fins de exame de ordem. É nisso que vocês têm que se apegar. Porém, na prática, me parece que o juiz, antes de extinguir o processo numa situação como essa, deveria intimar, ele deve intimar a parte autora para eventualmente verificar se ela tem interesse ou não em prosseguir com a ação. Vejam, o parágrafo 2º, por sua vez, ele diz o seguinte: qualquer das partes poderá demandar a outra com o intuito de rever, reformar ou invalidar a tutela antecipada estabilizada nos termos do caput, ou seja, rememorando, houve a concessão da liminar, o réu não se insurgiu contra ela por meio do recurso de agravo de instrumento, houve a estabilização e o processo, portanto, foi extinto, ok? Então, extinto esse processo, qualquer das partes pode demandar a outra no intuito de rever, reformar ou invalidar a tutela antecipada que foi estabilizada. Parágrafo 3º. A tutela antecipada conservará os seus efeitos enquanto não revista, reformada ou invalidada por decisão de mérito proferida nos termos da ação a que se refere o parágrafo 2º. Então, vejam, extinto o processo por conta da estabilização, as partes têm a possibilidade, qualquer das partes, de pedir o desarquivamento para que essa tutela antecipada seja revista, modificada de alguma forma. E enquanto não houver uma decisão de mérito nessa nova ação, a tutela conserva os seus efeitos. O parágrafo 4º, ele vai complementar essa situação dizendo o seguinte: qualquer das partes poderá requerer o desarquivamento dos autos em que foi concedida a medida para instruir a petição inicial da ação a que se refere o parágrafo 2º,
prevento o juízo em que a tutela antecipada foi concedida. Em outras palavras, essa ação deverá ser distribuída para a mesma vara, para o mesmo local, para o mesmo juízo, melhor dizendo, em que tramitou o pedido de tutela antecipada concedido em caráter antecedente. E aí vejam, gente, que a coisa começa a ficar um pouquinho mais complicada, e é aquilo que eu disse para vocês de que o legislador chama de estabilização algo que tem toda a aparência de coisa julgada, mas que não pode ser coisa julgada em razão do caráter de cognição sumária da decisão que confere ou que concede a tutela antecipada. Veja, o direito de rever, reformar ou invalidar a tutela antecipada, previsto no parágrafo 2º desse artigo, extingue-se após 2 anos contados da incidência da decisão que extinguiu o processo nos termos do parágrafo 1º. Ou seja, qualquer das partes pode, no prazo de 2 anos, ajuizar uma nova ação com o objetivo de rever, modificar a decisão que se estabilizou em função de não ter havido um recurso de agravo de instrumento por parte do réu. Agora, vejam o que diz o parágrafo 6º. A decisão que concede a tutela não fará coisa julgada, porque não pode fazer coisa julgada, ela não tem cognição exauriente. Mas a estabilidade dos respectivos efeitos só será afastada por decisão que a revir, reformar ou invalidar, proferida em ação ajuizada por uma das partes, nos termos do parágrafo 2º desse artigo. Em outras palavras, depois do prazo de 2 anos que se tem para rever ou modificar a tutela de urgência que foi estabilizada, já não há mais o que fazer, ela se tornou definitiva. Então, na prática, ela acaba, de alguma forma, tendo os mesmos efeitos, se isso se concretizar, da coisa julgada. O assunto, como vocês podem ver, ele é bastante complexo e tem várias peculiaridades que nós poderíamos passar aqui muito mais tempo conversando. Mas, para fins específicos dessa exposição, a gente vai ter que acelerar um pouquinho para se focar em alguns aspectos mais pontuais e num outro momento a gente pode voltar a conversar sobre esse tema, ok? Então vejam lá, entendemos a tutela antecipada em caráter antecedente. A tutela antecipada em caráter incidental é aquela que já é pleiteada numa petição inicial que preencha todos os requisitos do artigo 319. A diferença fundamental é que essa petição, ela, por não ser em caráter antecedente, ela tem que observar os rigores do artigo 319 e 320 e ela não sofrerá estabilização, ela não tem as mesmas características da tutela antecipada em caráter antecedente, ok? Bom, e em relação à tutela cautelar, também pode ser em caráter antecedente ou em caráter incidental. Vejam que o artigo 305 ele diz assim: a petição inicial da ação que visa a prestação de tutela cautelar em caráter antecedente indicará a lide e seu fundamento, a exposição sumária do direito que se objetiva assegurar e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Percebam que a redação, inclusive do artigo 305, é muito parecida com a redação do artigo 303. De verdade, na prática, podem haver situações em que haja dúvida haja dúvida para se saber se aquele pedido da parte tem natureza antecipada ou tem natureza cautelar. É por isso, pensando nisso, que o parágrafo único prevê a possibilidade da fungibilidade das tutelas de urgência. Como assim fungibilidade? Veja lá, caso entenda que o pedido a que se refere o caput tem natureza antecipada, o juiz observará o disposto no artigo 303. Então, se porventura a parte pleiteou uma tutela que ela reputa cautelar, em caráter antecedente, distribuiu lá a sua petição inicial mais simples, e o juiz, ao receber a petição inicial, depois de autuada, ele olha e fala: não, isso aqui não é caso de tutela antecipada, isso aqui é caso, ou melhor, isso não é caso de tutela cautelar, isso é caso de tutela antecipada. Então, o juiz não deve, nesse caso, indeferir liminar ou mandar emendar a petição inicial. Não, ele pode conceder a tutela antecipada, mesmo a parte tendo pleiteado a tutela cautelar, porque os pressupostos são os mesmos. Isso é a fungibilidade das tutelas de urgência, ok? Vamos em frente, então? Beleza. Olha lá o artigo 306. Os prazos são diferentes, pessoal. Cuidado para não confundir, tá? Olha o artigo 306. O réu será citado para, no prazo de 5 dias, contestar o pedido e indicar as provas que pretende produzir. Aqui não houve
não há ainda o aditamento à petição inicial. Vejam que lá na tutela antecipada, concedida liminar, 15 dias para o autor aditar a petição inicial, complementar com os demais requisitos. E o réu é citado, tá, para que ele compareça a uma audiência de conciliação ou mediação, e não havendo acordo, prazo de 15 dias para a defesa. Aqui, na tutela antecipada, na tutela cautelar de natureza antecedente, o réu ele é citado e ele tem 5 dias para apresentar contestação. Mas percebam que essa contestação, ela ainda não vai se referir ao mérito do processo. Essa contestação, ela objetiva impugnar os pressupostos da tutela cautelar apresentados nessa petição mais simples, em que se busca a tutela cautelar em caráter antecedente. Tá? Então, ele será citado e tem um prazo de 5 dias para contestar o pedido, né, indicar as provas que pretende produzir. Não sendo contestado o pedido, diz o 307, os fatos alegados pelo autor presumir-se-ão aceitos pelo réu como ocorridos, caso em que o juiz decidirá dentro de 5 dias, ou seja, não havendo contestação, há aqui a revelia e possivelmente a aplicação dos efeitos da revelia. Por outro lado, contestado o pedido no prazo legal, observar-se-á o procedimento comum, ou seja, a audiência de conciliação ou de mediação, saneamento, instrução e o processo em rumo à sentença. Por fim, ou melhor, quase no fim, artigo 308. Efetivada a tutela cautelar, ou seja, tutela cautelar de natureza antecedente, deferida liminar, ela foi efetivada, concretizada. O pedido principal terá de ser formulado pelo autor no prazo de 30 dias. Tutela antecipada em caráter antecedente, 15 dias ou outro prazo concedido pelo juiz. Tutela cautelar de natureza antecedente, 30 dias para que o autor formule o pedido principal, tá? Volta lá, acompanha comigo no teu código. Efetivar a tutela cautelar, o pedido principal terá de ser formulado pelo autor no prazo de 30 dias, caso em que será apresentado nos mesmos autos em que deduzidos o pedido da tutela cautelar, não dependendo do adiantamento de novas custas processuais. Parágrafo 1º. O pedido principal pode ser formulado conjuntamente com o pedido de tutela cautelar. Veja que aqui nós já não estamos mais falando da tutela cautelar em caráter antecedente. Nós estamos falando da tutela cautelar em caráter incidental. É a apresentação da petição inicial, já com todos os seus requisitos, e aí o pleito ali de tutela de urgência de caráter cautelar de natureza incidental, ok? Então o pedido principal pode ser formulado conjuntamente com o pedido de tutela cautelar. Parágrafo 2º, a causa de pedir poderá ser aditada no momento de formulação do pedido principal, ou seja, haverá aqui também uma espécie de aditamento da petição inicial com o objetivo da obtenção da tutela principal. Parágrafo 3º. Apresentado o pedido principal, as partes serão intimadas para audiência de conciliação ou de mediação, na forma do 334, por seus advogados ou pessoalmente, sem necessidade de nova citação do réu. E parágrafo 4º, não havendo autocomposição, o prazo para a contestação será contado na forma do artigo 335. Pessoal, vocês entenderam? Nós temos duas contestações. Quando há a tutela cautelar de natureza antecedente, o réu ele é inicialmente citado para apresentar a defesa no prazo de 5 dias, e essa defesa, como eu disse, se relaciona aos pressupostos daquela petição inicial mais simples, basicamente combater a inexistência ou que não são bem aqueles os fatos narrados pelo autor na petição inicial, ou que não estão presentes os pressupostos da tutela cautelar, e depois, havendo o aditamento da petição inicial na forma determinada aqui nos artigos que nós estamos vendo, o réu tem a oportunidade de comparecer a uma audiência de conciliação e de mediação, e não havendo acordo, ele vai ter prazo para apresentação de defesa, agora sim em relação ao mérito, em relação à complementação que foi feita pela parte autora, ok? Finalmente, artigo 309, e na sequência, rapidinho, nós vamos finalizar o 310, vejam lá, 309, cessa a eficácia da tutela concedida em caráter antecedente se o autor não deduzir o pedido principal no prazo legal e não for efetivada dentro de 30 dias.
Aqui é importante observar o seguinte, o prazo de 30 dias é para que o autor forneça os meios necessários para que a efetivação aconteça. Se porventura a efetivação não acontecer, mas não por algo que possa ser imputado à parte, mas por conta de acúmulo de trabalho no cartório ou por falta de oficial de justiça, aí essa demora não pode ser imputada à parte, ok? Além disso, no inciso 2º, o juiz julgar improcedente o pedido principal formulado pelo autor ou extinguir o processo sem resolução do mérito. Óbvio, né? Nessas hipóteses também há a perda da eficácia da tutela cautelar. Parágrafo único, se por qualquer motivo cessar a eficácia da tutela cautelar, é vedado à parte renovar o pedido, salvo se por outro fundamento, ok? Finalmente, dentro da tutela de urgência de natureza cautelar, o artigo 310 diz para a gente lá o seguinte: o indeferimento da tutela cautelar não obsta, não impede a que a parte formule o pedido principal, nem influi no julgamento desse, salvo se o motivo do indeferimento for o reconhecimento da decadência ou da prescrição. Claro, né? Se o juiz entende que a pretensão prescreveu ou que o direito decaiu, aí não há possibilidade, porque o processo é extinto com julgamento de mérito. Não há possibilidade de propor a ação. Fora isso, a parte pode deduzir o processo principal sem problema nenhum. E pessoal, finalmente, para a gente encerrar, tutela de evidência. Como eu disse para vocês, a tutela de evidência, ela é uma tutela antecipada, mas sem urgência, ok? Importantíssimo que vocês verifiquem lá o 311 e guardem as hipóteses de deferimento da tutela antecipada, da tutela de evidência, que é uma tutela antecipada, e que somente pode ser concedida em caráter incidental, nunca de forma antecedente. Vejam o que diz o artigo 311. A tutela de evidência será concedida independentemente da demonstração do perigo de dano, ou seja, é uma tutela antecipada sem urgência, ou independentemente do perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. E aí nós temos ali as hipóteses previstas de maneira taxativa em que é possível pedir a tutela de evidência. 1. Ficar caracterizado o abuso do direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório do réu. 2. As alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e, vejam que são dois pressupostos, as alegações de fato puderem ser provadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de recasos repetitivos ou em súmula vinculante. Tá? Então tem que demonstrar esses dois pressupostos na hipótese do inciso 2º. 3. Se tratar de pedido repersecutório fundado em prova documental adequada do contrato de depósito, caso em que será decretada a ordem de entrega do objeto custodiado sob cominação de multa. E, inciso 4, a petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não opõe a prova capaz de gerar dúvida razoável. Eles apresentam uma defesa genérica, enfim, sem elementos que demonstrem o contrário daquilo que foi afirmado e provado pelo autor na petição inicial. Vejam que o parágrafo único diz aí para acabar que nas hipóteses dos incisos 2 e 3, o juiz poderá decidir liminarmente, nas demais hipóteses apenas após a oitiva da parte demandada. Pessoal, muito assunto para pouco tempo. Eu espero que eu tenha conseguido transmitir para vocês os aspectos principais da tutela de urgência e da tutela de evidência. Bons estudos e um bom exame de ordem.